Fabiana, professora Fabiana, muito bem-vinda, ou eu agora estou sendo bem-vinda no seu canal, né? Mas enfim. Sim, desculpa, mas eu te aceitei várias vezes. Eu vi, aí estava dizendo recusa, 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 né? Eu não sei se você ouviu, mas eu comecei com a música do Lulu Santos, como uma Ouvi onda tudo, no tudo. mar, como uma onda no ultrassom aí, né? Porque eu acho que tem tudo a ver, né, Fábio? Quando a gente pensa em meios mais líquidos, né? A onda de ultrassom ela se propaga, né? E é tão bom a gente entender isso, né? Como é que a onda se propaga dependendo do tecido? Será que ela some se tem mais fibrose, se tem mais gordura, né? Ou se ela está com uma retenção de líquido, como é que ela se propaga, né? Que a gente vê assim tanta dúvida no ultrassom e, Bem, e tem que entender isso, né? Acho que a avaliação e entender a tecnologia. Acho que a gente podia começar primeiro falando diferenças, né, que a gente colocou entre necrose, lipólise e apoptose. Né? Tô ótimo. vendo que o pessoal está entrando aí e eu já estou Tá. começando fazendo pergunta. Mas, gente, isso é Ah, fundamental, né? Vocês têm que entender o que que é o aparelho que vocês têm, o que que ele faz para a gente poder criar o nosso protocolo. Então, professora Fabiana, me explica aí. Fala um pouco do que é a necrose, primeiro. tá. Depois Então, a gente vai assim, para o músculo. tá. Só para a gente entender, a gente vai ter modelos de ultrassom que vão causar esses efeitos de forma diferente, tá? Depois a gente fala um pouquinho mais de cada um deles. Mas a gente tem que entender, assim, que as nossas células, elas não nascem e são as mesmas do começo ao fim da vida. Elas modificam, se reproduzem-se, né? E algumas têm características diferentes. Nós temos aí basicamente três tipos de células, classicamente falando. Aquelas que se reproduzem o tempo inteiro e a gente não precisa fazer nada, teoricamente, que são as lábeis. As estáveis são aquelas que se reproduzem muito, mas precisam de estímulo. E as permanentes são aquelas que não se reproduzem de forma alguma. Bom, dentro dessa vida programada, uma das coisas que vai acontecer em algumas células é o que a gente vai chamar de apoptose. A apoptose é a morte programada da célula, ou seja, quando ela vai ficando velhinha e ela não tem mais a capacidade de se reproduzir, né, de formar novas células com qualidade, ela vai morrer. E o teu organismo está preparado para produzir uma nova nesse lugar. Então, isso é a apoptose, basicamente falando. A necrose é quando a gente causa a morte de uma célula por algum agente. Seja ele frio, seja ele calor, seja ele químico, alguma coisa que a gente faz para essa célula e causa um dano, leva ela a uma necrose. A necrose é a morte celular, né? Então a apoptose e a necrose são mortes. Uma é aquela que é programada, já vem programada do tecido biologicamente lá do teu histórico genético, e outra é uma provocada. E a lipólise, aí partindo para a gordura, então é a gente falar de um processo dentro da célula de gordura que acontece o tempo inteiro. A gente faz lipólise o tempo inteiro. A gente produz gordura e a gente elimina. Só que em alguns momentos a gente vai produzir mais, a gente vai armazenar mais ou a gente vai gastar mais. Isso vai ser variável de acordo com o metabolismo de cada um e de acordo com o perfil lipídico ou até do quanto a pessoa ingere e o quanto ela gasta. Então, a lipólise é o processo que a célula de gordura faz, né? Essa célula de gordura que a gente está vendo ali no fundo, tá? Nós temos aí duas células de gordura para olhar. Podemos olhar essa outra aqui também como exemplo. E ela vai ter receptores, ela vai ter funções fisiológicas que vão responder tanto ao sistema nervoso quanto ao sistema hormonal e vão fazer com que a gente mantenha calor, moldura térmica, modelagem corporal e também respondendo à condição endócrina no organismo. Então, a lipólise é o processo que a gente vai ter de retirar o que está acumulado de dentro dessa célula de gordura aqui, esse amarelão, que é o acúmulo de triglicerídeos, quebrar ele lá dentro da célula para ele ficar em menor tamanho, para sair de dentro da célula com mais facilidade e aí diminuir o tamanho dessa célula de gordura. E aí o cliente diminui de medidas, né? Então a gente poderia pensar que a gente vai trabalhar no adipócito
Tanto a gente pode trabalhar a aceleração da apoptose, pode trabalhar na necrose e pode trabalhar na lipólise. Tudo isso é uma via de ajuda para tratar a gordura no corpo de qualquer indivíduo. Aí vai da escolha profissional, do recurso que tem e do objetivo terapêutico que tem naquele momento. Olha aí. Então, gente, lipólise eu não tenho dano em membrana celular, correto? Exatamente. Eu tenho esvaziamento desse adipócito. O adipócito ele tem uma parede bem moldável, maleável. Ou seja, quanto mais a gente come, mais ele armazena, mais ele vai ganhando tamanho. Ele pode sair de 20 a 200 micrômetros. Ele pode aumentar 10 vezes o seu tamanho. Então, o cliente está com gordura, ou geral, ou localizada, pode ser que esse adipócito esteja grande. Aí a gente esvazia ele diminui de tamanho, não tem lesão na parede, né? É um processo mais fisiológico. A gente vai trabalhar com o processo fisiológico. Já a apoptose e a necrose vão trabalhar com uma condição mais agressiva, mais inflamatória, que vai danificar. Maravilha, gente. Lembrando, então, a apoptose a gente tem na criolipólise, que eu posso fazer essa morte programada. E no ultrassom focalizado, seria já a necrose, porque ela morre naquele momento. Não é programado para ela morrer daqui um pouco. Ela já tem o aumento térmico e a morte celular. E aí já afeta a membrana, afeta todas as estruturas. Exatamente. Aí a gente cria o que no tecido? Uma condição inflamatória. Aí o nosso organismo vai lutar para reparar aquele dano, né? Então ele vai mandar células de defesa, vai gerar uma condição inflamatória e essas células de defesa, principalmente aí, possivelmente as células mortas vão ser fagocitadas aí pelos macrófagos que chegam lá e ajudam a eliminar esse resíduo da morte celular. Gente, vou mandar um abraço pro Rodrigo Lomba, tá mandando. O Eu vi o Rodrigo aí, o Januzzi também. Januzzi também. Então, olha, a gente da orofacial aqui, não sei se tem dentistas, odontologistas aí. Procurem a Januzzi aí para fazerem cursos também, a tecnologia Tony Derme. Mas vamos lá, gente. Sexta-feira eu tô lá fazendo uma palestra no evento do Dr. Januzzi aí, em parceria de aprendizado. Bem legal. Radiofrequência fracionada. Olha aí, gente. Então, odontologistas, não percam sexta-feira. É o dia todo, Fábio? É o dia todo. A minha palestra às 10 da manhã. O evento tá lá na página do Dr. Januzzi para fazer inscrição. Sábado e domingo. Bastante palestra importante aí para o pessoal da orofacial. Olha que legal. Mas quem não é odontologista, não se preocupe, porque a Tony Derme vai lançar um programa, né, Fabiana? Dia 21, segunda-feira. Então, a gente vai ter um programa pela manhã, ao vivo, comigo, com as técnicas da empresa, com os engenheiros. Dia 21 e dia 27. 21 Duas e 27. segundas-feiras. Radiofrequência, então, vai estar a 1000 rolando aqui. Mas, gente, vamos voltando à gordura. A gordura é uma camada, é o tecido subcutâneo, ele protege o corpo, então, da parte de alteração de temperatura, né? E contra impactos. Isso era a definição básica da gordura há anos atrás, né? Hoje a gente sabe até que não é só isso, né, professora Fabiana? A gente tem até uma função hormonal agora ligada às células. Exatamente. A Bárbara está corrigindo a gente, é dia 20 e 27. Depois olhem lá nas nossas redes sociais para encontrar. Assim, ó. Os receptores que estão na parede desse adipócito, vamos olhar para ele ali de novo, né? Levanta aqueles um pouco a câmera, Fábio, que eu tô vendo a célula pela... Aí, agora. Melhorou? Eita, melhorou. Esses Yzinhos que estão aqui são os receptores na parede da membrana. E eles vão responder a hormônios e também vão responder ao sistema nervoso simpático e parasimpático. Então a gente não pode mais ficar com aquele componente, aquela informação simples da gordura como sendo só revestimento térmico. Patologias metabólicas vão influenciar, alterações hormonais vão influenciar, nível de estresse vai influenciar, vai liberar cortisol excessivo no sangue e vai atuar nos receptores. Então a gente tem muito mais coisas influenciando hoje. Por isso que tratar gordura é um pouquinho mais difícil às vezes hoje, porque a gente tem muitos fatores externos também já comprovadamente influenciando, Cris. Fatores externos, olha aí.
Comenta Estilo de então. vida, alimentação, estresse. Sim, aí já tudo piora, né? E o metabolismo lento também altera essa. Também, falando, por exemplo, do hipotireoidismo, como um exemplo de metabolismo mais lento, né? A gente tem uma mudança de circulação metabólica no organismo. Esses receptores beta, vou contar uma historinha para ficar fácil para a gente entender. A célula de gordura tem dois tipos de receptores básicos, o alfa e o beta. O beta é aquele que acelera a saída do triacilglicerol para fora da célula de gordura. E o alfa é o que impede essa saída. É como se fosse uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, quando a gente pensa no metabolismo de gordura, a gente tem que saber como é que está funcionando essas portas, se está entrando mais do que está saindo, se os receptores estão trabalhando adequadamente pela condição metabólica, né? E o ideal, claro, pensando no tratamento estético, a gente tem que pensar em fazer assim, ó, abrir a porta de saída, ativar os receptores beta e fechar a porta de entrada, impedir o alfa de trabalhar, porque aí, teoricamente, a gente acumula menos e gasta mais. Olha aí. Então, isso altera o nosso protocolo também, né? Se ela faz Exatamente. atividade, se eu vou botar uma eletroestimulação depois. Como é que tá a vida dessa paciente, a minha anamnese, o meu diagnóstico? Porque de repente eu tô sofrendo usando uma baita tecnologia para reduzir medidas, mas ela tá com hipotireoidismo. E aí não Sim. responde. Né? Como é que é o estilo de vida dela? É sedentário ou não é? Porque assim, quando a gente tem um processo de lipólise como esse, Cris, a gente tira de dentro da célula de gordura isso para a circulação sanguínea, e aí a gente precisa gastar isso que veio para a circulação sanguínea. Porque se a gente não gastar, isso vai lá no fígado de novo, glicogênio, armazenamento. Então a gente perde a capacidade de uma boa redução de medidas. Então, às vezes, eu vejo alguns profissionais dizendo assim: eu tive resultados, mas não tudo aquilo. Talvez eu precisasse combinar essa capacidade de o aparelho vai lá, tira tudo de dentro da célula de gordura, mas a gente não tem o gasto para Olha aí. potencializar o resultado, né? Sabe, a Catarina está perguntando se antidepressivos influencia no. Ou tem Tem que algum avaliar, medicamento que influencia assim, na lipólise? diretamente não existe uma condição específica, mas precisa saber, por exemplo, por que ela está tomando um antidepressivo, né? Qual que é a condição basal dessa situação, né? Para saber o estilo de vida, para saber a condição metabólica. Diretamente, nesse momento, eu não sei dizer se existe algum antidepressivo que atue nisso. Alguns a gente sabe que aumentam o metabolismo, justamente para te dar vontade de fazer as coisas, porque você está prostrado. Então, são medicações que vão aumentar as sinapses e fazer você ter um ânimo. Teoricamente, até um bem antigo conhecido, a famosa fluoxetina, por exemplo, que as pessoas tomam para emagrecer, mas ela está ligada ao sistema nervoso central. Ela não é para emagrecimento. Muitas das vezes as pessoas usam de forma até errada, né? Então, existem medicações que podem influenciar, sim, exatamente como, aí tem que ver o mecanismo de cada um. Gente, quadros depressivos me parecem tá ligados a metabolismos mais lentos. Ou eu estou errado? Não, é uma tendência. Quando a gente avalia o histórico de depressão, é vontade de dormir, postura prostrada, né? Falta de apetite, até por mais até que a pessoa tenha, não coma tanto, o metabolismo tá lento, a gente também consegue ver que uma mudança metabólica pode estar influenciando, tá? E tem gente que tá depressivo, come. E come. Gente, como é importante a avaliação, né? Tanto, não só da parte corpórea, né? Do tecido, a espessura, né? Mas a gente já foi agora no perfil psicológico, né? Olha só. Então, não é só o intestino, é o cérebro, é a gordura, é ver o paciente, o cliente como um todo, realmente. Mas agora Exato. entrando mais na nossa... A gente tem o DualSum na Tony Derma, a gente colocou duas tecnologias, né? De ultrassom. São dois ultrassons completamente diferentes. Agora eu te pergunto, ultrassom versus cavitação. Tem gente que me pede um aparelho de cavitação. Não quero ultrassom, eu quero uma cavitação. Isso me dói um Bom, pouco. Eu queria que tu explicasse tecnicamente a confesso que me diferença entre incomoda um essas. pouquinho também, né? O que a gente precisa entender? Como o ultrassom ele é uma onda mecânica e vai trabalhar por vibração mecânica no tecido, né?
ele vai cavitar. Todo ultrassom cavita. O efeito de cavitação é um efeito mecânico numa determinada estrutura, numa determinada superfície, com uma mesma frequência e com uma mesma potência. Sabe aquele ditado antigo? Água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura? Pensa nessa condição de cavitação. E ela não acontece só no ultrassom, ela acontece em outras áreas também. Então, fenômenos físicos são muito importantes nessa condição, tá? Então, todo ultrassom cavita, não tem ultrassom que não cavite. O que muda? Ou é um ultrassom com uma era pequenininha, ou é um ultrassom com uma era grande. É um ultrassom de uma frequência de 1 mega, de 3 mega, de uma potência maior, de uma potência menor, mas todos eles vão cavitar. Não tem como não ser cavitação o equipamento de ultrassom. Então, gente, cavitação é ultrassom. Agora, tem tipos de cavitação, vamos dizer assim, né, professora? Isso. A gente tem uma cavitação de baixa frequência, de alta frequência. Então, eu queria que tu explicasse como é que a frequência, ela altera. O que altera na prática clínica? Eu tenho um ultrassom, porque tinha gente me perguntando, eu posso usar ultrassom de 1 na gordura? Eu posso usar ultrassom de 3? Qual é a diferença? Então, vamos esclarecer esse ponto. Essa é uma dúvida bem importante de ser esclarecida, porque ela ainda paira, né? Quando eu comecei na estética 20 anos atrás, a gente dizia assim, só pode usar ultrassom de 3, porque ele pode ir profundamente, atingir órgãos internos, a gente tinha pouco conhecimento. Tony Derme lançou na época um ultrassom de 3 e de 5, E de 5 que eu comprei. Pro rosto. Então, assim, qual que é a diferença na frequência? A frequência, ela vai me dizer qual é o comprimento de onda. E esse comprimento de onda vai me dizer qual é a profundidade desse tratamento. Então, uma frequência menor vai ter um comprimento de onda maior, né? E quando eu tenho um comprimento de onda maior, aqui no caso, por exemplo, o ultrassom de 1, ele é mais profundo, porque a frequência é menor e o comprimento de onda é maior, então ele é mais profundo. O de 3 tem uma frequência maior, um comprimento de onda menor, ele é mais superficial. Então, essa diferença aqui é importante. Então, assim, substituir um ultrassom, o 3 por 1 é verdadeiro? Não, não é, porque a frequência é diferente e a profundidade de ação deles é diferente. Eu não posso dizer, por exemplo, que usar o de 1 com uma dose pela metade é o mesmo que usar o de 3. Não. Quando eu decido a frequência, eu já decidi a profundidade. Isso não muda, tá? Agora, eu preciso saber qual é o paciente que eu tô tratando e qual é a profundidade do tecido que eu quero tratar. Porque se eu não avalio isso, não cuido disso, de repente eu posso estar indo além do tecido que eu quero tratar e chegando lá no músculo e aí chegando até em órgãos internos, quando eu não domino essa frequência que o aparelho tem, né? Então hoje a referência que a gente tem de segurança para se trabalhar na estética, 3 MHz é o suficiente para chegar na tela subcutânea e para causar os efeitos fisiológicos que a gente tem. Eu poderia usar um equipamento de 1 mega num paciente de gordura localizada, principalmente gordura aí nesse foco? Poderia, mas ele precisa ter uma camada de gordura bem espessa, porque se só o ultrassom chega a 5 centímetros, a gordura tem que ser mais do que isso para eu ter uma margem de segurança. Por isso que não é o mais indicado e não é para todos os pacientes. Então, quando os alunos me perguntam que ultrassom que eu compro, eu digo assim, é o de 3, é o seguro, é o de comprovação científica e vai atingir o que você precisa. E aí a gente vê ultrassons de 0,6 MHz e eu vi no exterior ultrassons de 0,03 MHz, ou seja, 35 kHz, uma frequência baixíssima. Perigosíssimos, né? Porque se o de 1 mega, que é 1 milhão de hertz, pode chegar a 5 centímetros, meio milhão pode ser muito mais profundo. 30 mil hertz, muito mais profundo. Onde eles chegam, não se sabe. Vasculhamos muito artigos, fomos atrás, e a real profundidade a gente não sabe. Mas a gente sabe que pode sim ter um dano muito grave, principalmente se a gente não souber a espessura do tecido que a gente está tratando e não fizer uma boa avaliação, como o Cris falou que é importante. Então, hoje, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Esses ultrassons de baixa potência, nem o modo de aplicação é o mesmo.
Perdão, frequência. Nem o Frequência e modo de potência. É aplicação. a próxima pergunta, depois. Ah, beleza. Tá. Nem o modo de aplicação desses ultrassons de baixa frequência é o mesmo do ultrassom convencional, pelo risco que a gente tem de atingir órgãos internos, né? Sem saber. Então, hoje eu digo assim, não é um equipamento de segurança. Vasculhando, eu encontrei 2 artigos que não tem conclusão objetiva, então falam do perigo e que precisa estudar muito mais para se pensar nessa utilização, tá? Bom, na minha experiência de ultrassom de baixa frequência, gente, não tinha no Brasil. Até acho que é uma empresa importada que tem aqui no Brasil a mais baixa que existe. Mas lá fora, em outros países, muito se usou esses ultrassons de baixíssima frequência. Tá? E eu vi isso muito na Colômbia, na Venezuela, em todos os congressos que eu fiz lá. E o que as profissionais chegavam no stand dizendo? Que como são baixa frequência, você tem que fazer a prega, né? Tem que fazer a prega com a mão Exato. para proteger, para não danificar os ossos, né? Porque até dá aquele ruído, gente. Esse ultrassom mais perigoso, Sim. ele dá um ruído no ouvido. E as Náusea, dor pacientes, de cabeça. as clientes, as esteticistas da Venezuela, elas faziam a prega segurando com a mão. E aqui a manopla, emitindo onda. E a mão dela aqui recebendo. E aí algumas desenvolveram osteoporose, danos Sim. ósseos nas mãos. Eu fiquei Uhum. apavorado quando eu vi isso. Eu digo, gente, isso aqui não pode ser feito, não dá para fabricar um troço desse, né? Como é que O pode fazer isso? risco, o risco de cavitar o osso da mão do profissional é grande. E a cavitação tá ali. Então imagina ela fazendo aquele movimento mecânico de cavitação e diminuindo o acúmulo, então, de cálcio nos ossos. Então, gente, segurança, né? Usem frequências mais altas, de 3 mega, para a gente não ter isso. Agora, frequência e potência. Vamos só desmistificar isso? Ótimo. Fábio? Frequência a gente já falou, é a profundidade. Então ela já vem definida no aparelho. Ou o transdutor é de 1 mega ou é de 3. Ponto. Isso a gente não muda numa programação. A potência é em watts por centímetro quadrado. Por que é em watts? Para começo de conversa, porque é a conversão da ação mecânica em calor, né? Então a gente fala do Joule nessa relação watts e produção térmica. Então, o que a gente precisa ter enquanto cuidado? Entender que toda vez que eu vou trabalhar a potência, os equipamentos hoje, por norma da ABNT, vão trabalhar até 3 watts por centímetro quadrado, padrão de segurança, de produção, tá? E quanto maior for a potência, maior é a quantidade de energia de cavitação que ele vai fazer. Então, teoricamente, ele tem mais efeito mecânico e aí mais calor ou não, dependendo da programação do equipamento, tá? Então, a gente trabalha sempre de 0 a 3 watts por centímetro quadrado. Isso todos os ultrassons, essa é uma norma em relação ao tamanho da era do equipamento. Daí a gente vai ter equipamentos com eras menores e equipamentos com eras maiores. Os equipamentos com eras maiores vão gerar potências finais maiores. Que aí a gente fala de grande potência, né? Que vão ter um efeito térmico cavitacional maior. E quando a era é menor, ele tem uma potência final menor, tá? Mas todos eles vão trabalhar até 3 watts por centímetro quadrado. Não é diferente isso entre eles, tá? Sim, essa é a regra. Agora, quais são, assim, me fala quais são, como é que tu calcula o tempo para usar o ultrassom? Porque eu acho que às vezes as pessoas Ótimo. se perdem, né? Como é que a gente calcula Sim, o tempo? Antes de eu ir para a divisão diária do protocolo, que está mais à frente, a pergunta, como é que a gente calcula o tá. tempo normalmente? Ok, a regra que a gente vê na maioria dos equipamentos, que a gente vê na maioria dos artigos, e assim, que é o comum na área acadêmica é falar área dividido por era. Então, o tamanho da área que a gente vai fazer o tratamento dividido pela era do ultrassom. E isso aí vai variar de cada equipamento. Por isso que é uma grande vantagem a gente ter equipamentos com eras grandes, porque eles nos vão otimizar o tempo de trabalho. Imagina assim, eu vou tratar uma área de 10 por 10, que é 100 centímetros quadrados, e vou dividir por uma era de 2 centímetros. Eu vou ter que ficar lá 50 minutos. É muito tempo. Agora, eu ter um equipamento com uma era de 19 centímetros, que é o caso do Velux, né, tentando arredondar aí para 20 para ficar mais fácil a conta, a gente fala de 5 minutos. Olha a diferença
e a vantagem terapêutica no teu tratamento. Ou você ganha muito tempo no teu protocolo, podendo associar outras tecnologias, ou você ganha área de aplicação. E pensando em estética, em gordura e celulite, a gente tem grandes áreas para trabalhar, né? Então, o tempo, área por área. Só que não é só isso, Cris. A gente vai precisar considerar uma outra coisa, que é a profundidade de ação desse ultrassom. Porque o ultrassom é uma onda longitudinal. Eu quero que ele atinja a camada de gordura, que eu estou programando. Então, eu preciso considerar a volumetrização dessa área. Uma conta de 3 dimensões, né? É o tamanho, a altura, a largura e a profundidade aqui. Que a maioria dos equipamentos no mercado não consideram isso, né? Então, por isso que às vezes as pessoas nos perguntam assim, por que o Velux, quando eu mexo na informação área e profundidade, ele muda o tempo? Porque ele está considerando o tempo necessário para aquecer não só a área, mas a profundidade que ele precisa atingir dentro daquela espessura de gordura que a gente quer tratar, tá? Então, isso é a inteligência do cálculo do equipamento, né? Um exemplo fácil que os meninos da engenharia nos dão, né? Eu quero aquecer 200 ml de água ou 1 litro de água. E eu coloco as duas no mesmo fogão, com a mesma temperatura, quem vai aquecer antes? Na mesma panela. 200 ml, na mesma panela. Tamanho, né? Só coloco a quantidade de água diferente. Quem vai aquecer mais rápido são os 200 ml. Por quê? Porque o volume é menor, a propagação da energia é mais rápida e melhor, e o efeito é mais eficaz do que eu querer aquecer 1 litro. Então, a tua cliente de 2 centímetros de gordura precisa de um tempo menor, provavelmente, do que aquela tua cliente de 5 centímetros de gordura, para que a gente consiga realmente ter o cálculo adequado dessa condição, tá? Isso Gente, é o correto, isso é o eficaz. Diga lá. A Catarina tá que tá com as perguntas. Tô adorando, hein? Ela tá afiada hoje. E as impedâncias dos tecidos. Olha que legal a pergunta. Como é que a gente faz? Porque a gente vai perdendo onda ultrassônica, passa pela epiderme, passa pela derme. Aí a gente tem a fórmula, né? Explica a fórmula, que chega já descontando isso que tu estás perguntando, Catarina. No Tanto que na programação do equipamento tem atenuação, e ele já calcula isso, né, Cris? Então, assim, o que é importante entender é que cada camada do tecido tem uma composição diferente. A epiderme são corneócitos, a derme já tem mais fibras, mais vasos, a gordura é gordura em maior proporção. Então, cada componente diferente vai absorver mais ou vai absorver menos isso. E existe um cálculo para cada grau para cada profundidade e a atenuação que a gente tem. Então, na estética a gente ainda tem uma vantagem, porque a gente quer tratar só até a gordura. A físio, que quer tratar músculo e osso, às vezes, tem que levar em consideração ainda mais atenuação nessa condição, tá? Exatamente. Então, existe sim o cálculo de atenuação e cada tecido vai estar atenuando mais ou menos de acordo com a sua característica. Uma dica é assim, os tecidos ricos em proteína, a derme principalmente, são os tecidos que mais vão absorver a energia ultrassônica e transformar ela em calor. Então, a derme responde muito bem ao ultrassom, quando a gente fala em cicatrização e várias coisas assim. Tá? Olha só, a Norma tá com uma questão aqui, já em artigos científicos, e ela já ouviu de palestrantes que não deve ficar mais que 30 minutos com ultrassom em cada tratamento. O que vocês me dizem? Eu já ouvi muito isso, para mim era 20, agora nem 30, agora mudou para 30, mas eu ouvia 20. Mais que 20 você está proibido de fazer. Caiu um número cabalístico. Caiu Na verdade, caiu já há bastante tempo, Cris. Existem algumas interpretações, às vezes eu cuido muito do que eu interpreto quando eu leio num artigo ou num livro para eu ter certeza do que eu estou falando. Por quê? O que a referência nos diz? Se você pegar Sisson, Hoagland, 1998, literatura antiga. O que o Hoagland fala? Que a gente não deve trabalhar mais do que 15 a 20 minutos por área. Não é no corpo inteiro. Então eu acredito que muito disso veio pelo erro da interpretação. Por que não trabalhar mais do que 15 a 20 minutos por área? Para não dispersar demais energia mecânica e a gente não conseguir gerar a cavitação necessária. Quando a área é muito grande, eu começo a fazer ultrassom aqui.
Até eu chegar do outro lado, já esfriou aqui. Até eu voltar, eu já perdi o efeito aqui. Então, quando eu reduzo a área, isso quer dizer reduzir tempo também, eu gero mais efeito mecânico. Eu gero mais cavitação, mais resultado. Então, isso do tempo para o corpo todo não existe mais, já caiu. E isso está ligado ao tamanho da área de aplicação. E, gente, 10 minutos de ultrassom pode ser muito perigoso se tu ficar sempre na mesma região. Ele faz um dano Exatamente. terrível, né? Por isso que a gente não pode usar ele parado. O colimado, Exato. ultrassom O colimado, colimado. que daqui a pouco a gente vai Exatamente. falar um pouco de quais são os principais erros na hora de indicar a terapia de ultrassom, Fabiana. Quais são o que o pessoal mais erra na tua experiência? Essa questão da frequência que a gente já falou, né? Em de repente tentar achar que usar o de um vai dar mais resultado do que o de 3 e não é verdadeiro, porque não é a frequência que vai estar ligada ao resultado, e sim a potência. Então, esse é um erro que eu entendo bem comum de aplicação. A escolha entre o contínuo e o pulsado, muitas das vezes, mas é muito pelo erro na avaliação. Então, a diferença entre ultrassom contínuo e pulsado está na produção térmica. O ultrassom contínuo, ele produz muito calor, porque mecanicamente ele fica gerando mais energia. O pulsado, ele gera um tanto de energia e tem uma pausa. Então, o pulsado, a gente diz que ele é mecânico, e o contínuo, a gente diz que ele é térmico, né? E aí podem ter alterações estéticas. Um exemplo clássico é a celulite. Se eu tenho uma celulite inflamatória e eu uso um ultrassom contínuo que vai produzir mais calor naquela É, celulite é, inflamatória, eu tem posso essa piorar o pergunta quadro. aqui, tá? Visto que a celulite, mas ele está me colocando de contínuo, visto que a celulite é uma inflamação, não deveria ser pulsado o ultrassom? Exato. Tem como programar o pulsado ou o contínuo manualmente no DualSum? Claro que tem. Sim. Sim, tem sim. É possível. No programa especial lá, mas no próprio programa pronto, quando você decide celulite, quando você muda o grau de celulite, ele vai mudar o modo contínuo e pulsado também. Isso é bem importante, né? Porque até um tempo atrás, a gente dizia assim, celulite não é inflamação. E agora a gente já tem alguns artigos mostrando achados inflamatórios na celulite. Isso pode comprovar aquilo que antigamente a gente dizia assim, a cliente fez um tratamento para celulite e a celulite piorou. Provavelmente porque era uma celulite inflamatória e foi usado um recurso inflamatório naquele tratamento. E aí a inflamação com inflamação piora o Piora. quadro. Viu, gente? Olha Tá? que dica legal. Quem é que tratou celulite e ficou pior? Olha aí a explicação. Uma outra Erro coisa de bem importante. diagnóstico, né? É diagnóstico. Diagnóstico. Aí a gente tende a colocar a culpa no aparelho, né, Cris? É normal. Nós, seres humanos temos que achar sempre um culpado, né? Então, a gente acaba dizendo assim, o aparelho que é ruim. Às vezes não é. E outra coisa importante, o gel, o tipo de gel que vai usar no ultrassom. Gel com pouca bolha, gente, porque o ultrassom não se propaga no ar. E se o gel é cheio de bolha, a gente diminui bastante a capacidade de penetração longitudinal do ultrassom, tá? Então, aquele negócio de querer pegar o gel da corrente elétrica, que é o mais barato, que é aquele gel de carbopol cheio de bolha, pode diminuir o efeito do teu ultrassom, tá? Sabe? Então, Então, não e na terapia economizem no gel. não economiza. E o que tu recomenda, então, para usar até a terapia combinada? Visto que a gente tem no ultrassom Velox, gente, vocês têm a possibilidade da corrente galvânica e também da microcorrente no reparo tecidual, junto com o ultrassom pulsado. Tá? Até a doutora Perfeito. Juliane está falando, eu posso associar o uso nas aplicações das enzimas localizadas? Então, comenta um pouco da Bom, da infiltração, né, junto com o ultrassom na show. lipoclasia. Doutora Juliane, a gente tem bastante artigo já falando do ultrassom inativando enzimas. Por quê? Porque a ligação química da formação da molécula é muito frágil e ela é sensível ao calor também. Então, assim, o ultrassom é muito bem-vindo, associado a tratamentos invasivos, mas faz assim, ó, o contrário do que muita gente faz. Injeta enzima e daí faz ultrassom em cima. Opa, você pode estar inativando aquela enzima que você acabou de colocar. Faz Botou o fora contrário. direto. Faz o ultrassom primeiro, aumenta o calor, aumenta a permeabilidade celular e imediatamente depois você injeta a enzima. Você está potencializando a ação da enzima no teu protocolo, com certeza.
tá? E as terapias combinadas são muito bem-vindas, né? No Velox a gente tem, eu gosto muito da ideia da gente combinar a terapia para acelerar resultado, porque o cliente quer o resultado para ontem. E daí se a gente fica assim, primeiro faz o ultrassom, depois faz a corrente, depois coloca o produto, a gente demora muito para fazer a associação. Agora imagina numa terapia combinada, você poder colocar a corrente junto com o ultrassom e mais o ativo, você acelera, potencializa o teu resultado, né? Então as terapias combinadas são de grande valia. E daí a gente ter, por exemplo, no pós-operatório, ultrassom, que já tem grande fundamentação, associado à microcorrente, você está unindo forças, né? Quando você tem, num tratamento, por exemplo, de fibrose, um ultrassom associado à galvânica, a galvânica puxa água, o polo negativo da galvânica puxa água. A corrente mais antiga que existe, uma das melhores que existe, eu não sei porque as pessoas abandonam a coitadinha da galvânica. Tá lá no nosso Dual Sum, lá no nosso Velox, associado para esse protocolo, para puxar água para o tecido, para hidratar, para amolecer, para facilitar o tratamento. Então, esse pensamento fisiológico das terapias combinadas vieram muito para ajudar o cliente, ajudar o profissional a tratar o cliente mais rápido, de forma mais eficaz. Gente de Deus, vocês têm tanta pergunta aqui que eu não consigo nem fazer as minhas. Não para Acho que a essa gente vai live, ter que tá? duplicar 2 horas, Jesus. Cris. Agora aqui, essa aqui, a pergunta é boa. Quando a pergunta é boa, tem que perguntar, né? Quando é indicado o início do ultrassom no pós-operatório de cirurgia plástica? Ah, isso aqui era pro final da live, Vera. Falávamos disso. Eu digo, vamos deixar pro final da live. Agora a Vera vem aqui me bagunçar. Vejo que muitos iniciam quando a fibrose já está intensificada. Agora, isso a Então gente vamos discutiu no pensar. meu planejamento agora. Gente, Exato. fibrose, ultrassom é indicado para fibrose, em primeiro lugar? E em que fase? E como agora, professora? Então vamos pensar o seguinte: pós-operatório, teve um dano, teve uma lesão, tem uma incisão cirúrgica, um trauma, faz dano circulatório, faz dano de tecido, né? E aí vem o reparo. O reparo ele vai se dar em 3 fases basicamente: a fase inflamatória, a fibroblástica e o remodelamento. E cada uma dessas fases tem uma função importante, tá? Então, normalmente assim, ó, a fase inflamatória é aquela que vai atrair células, gerar toda a bagunça para startar o reparo. A fase fibroblástica é quando essas células que chegaram começam a produzir fatores de crescimento e liberar a mitose para preenchimento e substituição, para formar uma nova célula ali. E a fibroblástica é quando aquela nova célula que foi formada começa a adquirir a característica final que ela tem que adquirir para dar o processo de reparo total. Então, vamos pensar que um processo de cicatrização que envolva uma fibrose é um problema que aconteceu aí nessas fases. Normalmente, da segunda para a terceira, tá? Então, eu preciso avaliar primeiro em que fase que o paciente está no pós-operatório, se ele está na fase 1, 2 ou 3, para eu não interferir nessas fases, tá? E tem o ultrassom contínuo e o ultrassom pulsado. Então, eu vou usar, normalmente, quando ele está na fase bem inflamatória, que tem calor, rubor, tumor, edema, uma sensação inflamatória bem intensa para o tecido, eu vou usar o modo pulsado, porque eu não posso inflamar mais. Então, eu vou prevenir uma fibrose, acelerar o processo de reparo, cuidar desse tecido. Quando eu já estou lá na fase fibroblástica, o nome já diz, o tecido está ativando os fibroblastos para produzir novas células. Então, eu não posso intensificar muito mais isso. Se eu não tenho uma intercorrência, nem sempre é importante eu mexer nessa fase. Deixa ela acontecer. E depois, lá na terceira fase, que a gente vai começar a perceber essa mudança do tecido e essa condição fibrótica. E quando a gente fala em fibrose, eu tenho que pensar que eu não quero produzir mais fibras. Eu só quero amolecer aquele tecido e facilitar essa fibrose. Então, eu vou usar ou um modo pulsado de ultrassom para não produzir calor e associar terapias manuais. Então, muito da indicação, às vezes o pessoal fala assim, não pode fazer ultrassom no pós-operatório que vai piorar a fibrose. Peraí, primeiro, qual que é a indicação, né? O que eu tô querendo naquele paciente? Precisa ou não precisa? Ou se eu tô querendo fazer ultrassom porque eu tenho ultrassom e quero fazer? Opa, peraí, porque todo mundo pensa assim, pós-operatório tem que fazer ultrassom. Calma que não é bem assim, né? Então, vamos ver qual é a indicação
E aí, combinar com a indicação, o modo contínuo, o modo pulsado, gerando um objetivo. Eu não vejo como totalmente contraindicado, mas não é para todas as fases e todos os momentos. Então, gente, olha aí, olha a importância da avaliação e entender que fase que o paciente está. Mas normalmente não se coloca calor, né? Então eu vou já para um ultrassom pulsado, né? Exato. Se eu já não sei o que fazer, não tenho tanta certeza do que eu estou fazendo, vai para o pulsado, porque pelo menos o risco de piorar a condição inflamatória não vem. A gente está perguntando até dos injetáveis aqui, né? Se a gente trabalha Ah, com carbox, com ozônio. Aí lembrando, por asepsia, tudo que vai agulha vai no final, porque a gente não usa gel estéreo, né? Viu, professor? exatamente. E outra questão agora, vamos falar agora de física. Se eu Vamos encher essa lá. pessoa de carbox, tá? Estou cheio de CO2, Gás. que é volumes grandes, né? Diferente do ozônio, que é volume pequeno. O que vai acontecer se eu fizer ultrassom depois? Tá cheio de bolha. Gente, não vai funcionar. Não é isso, A professor? propagação fica ruim. O ultrassom precisa de tecido compacto para ter uma boa propagação, Cris. Bem isso, você lembrou muito bem. A física é muito importante. Por isso que às vezes os alunos me perguntam assim, mas qual que é o protocolo para tal coisa? Eu falo assim, não, eu preciso ver o paciente, eu preciso entender a fisiologia, porque a fisiologia não muda. Né? As tecnologias inovam, mas a fisiologia não muda. Se eu sei a fisiologia, sei o que o aparelho faz, fica mais fácil eu juntar as informações. Então, olha aí. E com Tem mais relação à perguntas aí? modulação da frequência do ultrassom pulsado no pós-cirúrgico. Ah, Catarina tá Ótimo. afiada. Os aparelhos aí a gente vai encontrar abertos 16, 48 e 100 Hz como frequência de modulação, tá? Então a gente vai ver as frequências mais baixas aí com o objetivo de acelerar o processo de reparo. 16 Hz é o que mais a gente encontra como a melhor citação para acelerar a cicatrização. Então 16, 48 vão ser as frequências que a gente vai jogar muito para acelerar os processos de reparo, até ajudar um pouco naquela condição de seroma, hematoma de uma lipo, tá? E 100 Hz, uma frequência mais alta, é uma frequência que vai ter uma condição muito mais analgésica. Então aí eu vou ter que pensar, o que o meu cliente está como queixa principal? Está com problema de cicatrização, quero ajudar a cicatrização? Essa frequência mais baixa. Ou não, tá tudo bem na cicatrização, mas ela tá com muita queixa de dor no pós-operatório, principalmente na lipo, 100 Hz. Porque aí uma frequência mais alta vai diminuir a impedância do tecido e vai diminuir essa condição. Vai acelerar o processo de analgesia. Meu Deus do céu, gente. Vocês viram quantas frequências só no pulsado a gente ouviu aqui? Para que serve cada uma, né? E como a gente pode ter mais resultados sabendo exatamente, né, o que cada frequência faz. Né? E Aqui nós vamos ter também. que fazer alguns cursos para esse pessoal aí, para a gente ajudar eles a usar melhor o aparelho deles, Cris. Aqui está me perguntando também, fazem, olha aqui a norma veio pesada. Geralmente a fibrose aparece a partir do 5º dia, fase inflamatória. Aí fica Aham, com ultrassom pulsado na fase de remodelação, perfeito. fica o ultrassom pulsado e na fase de remodelação o contínuo. Tá correto? Ela pergunta. O teu raciocínio está bem adequado, Norma. Se a gente pensar que na fase inflamatória eu não posso produzir calor e não quero produzir mais fibroblastos ativos nesse momento, e lá no remodelamento, os fibroblastos teoricamente já produziram tudo que eles tinham que produzir, certo? Então eu não vou mais produzir nada. E daí o contínuo pode me ajudar a amolecer essa condição mais fibrótica lá na frente, que daí é uma condição tardia, é uma condição crônica, tá? Olha aí. Agora, professora Fabiana, me diz uma coisa, como é que eu combino? Primeiro, tu tem alguma experiência aí no teu computador para a gente mostrar o Tem, focalizado? Vamos tem. ver o focalizado e Então, como é que a gente vai combinar os dois para gordura. tá, deixa eu só mostrar essa imagem aqui primeiro, né? Que tem a diferença em ultrassom contínuo e plano, ou seja, opa, perdão, o modo plano, a energia se dispersa em toda a área e o focalizado vai num ponto só. Ou seja, a gente diz que a cavitação do plano é estável e a do focalizado é instável, ou seja, eu estou pontuando toda a energia numa área só. E aí o focalizado vai me chegar aquilo que a gente falou lá no começo da live, a acelerar a apoptose ou causar uma necrose, né? E o plano, a lipólise.
tá? Então agora a gente vai olhar aqui, eu vou um pouquinho mais para frente, depois eu volto aqui. Eu quero mostrar para vocês a desnaturação proteica da gema do ovo pelo aquecimento do ultrassom focalizado, tá? Ou seja, aquela ação extremamente pontual, tá? Então, a experiência ali é a gente emitir uma energia focalizada num ponto só e a gente vai ver a mudança da característica da gema do ovo sem danificar a película dela, sem danificar a estrutura externa. Ou seja, a gente consegue mostrar que o ponto de ação foi lá dentro, onde realmente a gente quer que aconteça. Por isso, dá segurança de utilizar o ultrassom focalizado e eu tenho a certeza onde eu estou colocando a energia. Então, aqui está sendo realizado o disparo, tá? Um pouquinho mais para frente ali. Olhando aí a condição de superfície, né? Que seria Não o que a gente... cozinhou, né? Não Exatamente, a cozinhou a epiderme parte de está sem cima. lesão nenhuma ali, ó. O ovo continua igual ali, ó. Então, teoricamente, há uma segurança muito grande para o tecido e o que a lesão ou a condição que aconteceu é só lá dentro, né? Onde a gente quer, olha lá, ó, o sinalzinho Ah, olha da aí, lesão, gente. Viram? Então, tá? gente, isso foram muitos e muitas horas de engenharia para conseguir fazer um ultrassom que não danifique a epiderme, que não queime a pele, né? Ele tem um risco de queimadura de 0,023%. Tem um pequeno risco minúsculo, tá? Que a cada 400, 300 pontos pode dar uma picadinha e ficar um pouco vermelho, tá? Mas não é uma queimadura de bolha nem nada, né? Mas isso Se foi... acontecer, é erro na aplicação, Cris. Certeza. O que que falta? Por que que dá queimadura daí no ultrassom focalizado? Qual é o erro? Não põe gel, que eu Dois, já vi. Não não botar gel é colocar para gel morrer. nenhum, né? É para morrer. Não precisa ser uma camada mais grossa, como no ultrassom convencional, mas ela tem que cobrir toda a superfície do tecido, tá? Mas um erro muito que pode acontecer, eu já vi de alunos, não foi com o equipamento da Toniderm, mas isso é uma condição do focalizado, quando o transdutor faz curva, ele não acompanha 100% a curva. Então, se você não tem um bom acoplamento, pode ser que aquele ponto focal que era 2 centímetros programado suba. E daí, se esse ponto focal subir, aquela energia toda entregue vai ser mais superficial. Olha só esse vídeo aqui para a gente ver a diferença, ou seja, de uma ação num ponto focal. Então, aqui, lá é o tecido do porquinho lá, né? E olha só, quando o disparo acontece, a mudança que acontece no ponto focal lá na gordura, né? Então, é uma área bem localizada em relação a isso. Olha lá, ó. A gente tem como mostrar exatamente onde ocorre o dano térmico e que, por segurança, a gente tem essa condição. Essa aqui é uma imagem de um artigo, que é de um artigo falando do ultrassom focalizado, aqui está a referência, para a gente mostrar que ele faz a inflamação, mas é isso que a gente quer, fazer o dano no tecido adiposo para ele ser eliminado, né? Esse é o nosso objetivo aqui enquanto terapia, tá? Estão pedindo curso aqui, um curso de ultrassom, um master de ultrassom. Vamos fazer. Mas como é que eu combino as duas tecnologias agora? Um é Ótimo. focalizado, o outro é plano. Eu faço na mesma sessão o primeiro o focalizado ou o plano? Importante. Então vamos lá. O focalizado ele vai fazer esse dano, né? Extremamente direcionado. E quando a gente tem a inflamação, do ponto de vista terapêutico, o legal é a gente deixar o organismo evoluir sozinho com essa inflamação, justamente para que todas as células de defesa cheguem e para que todo aquele processo fisiológico aconteça para a gordura reduzir, tá? Então, assim, eu entendo fisiologicamente que a gente poderia usar um ultrassom plano antes, ativando o metabolismo, aquecendo o tecido, trazendo sangue, acelerando a condição metabólica, e a gente trabalha com o focalizado para que naquela região de gordura que já foi ativada, a resposta seja ainda melhor, tá?
Estão perguntando aqui da hidrolipoplasia. Tem várias perguntas aqui de hidrolipoplasia. Se é no contínuo, é no Importante. pulsado. De cara, contínuo, ponto, tá? A hidrolipoclasia, ela, para quem não conhece, é injetar uma quantidade de soro fisiológico diluído no tecido. E aí, por osmose, aquilo que a gente estudava na sétima série, aquelas experiências da sétima série que a professora ensinava a fazer osmose, né? E até de brincar de colocar o sal na lesma. Para puxar a água dela, né? Ou seja, o soro fisiológico contém sal, injeta ele no tecido, e aí por osmose, a diferença de concentrado dentro e fora da célula, entra mais água para dentro da célula. E essa célula incha. E a parede dela fica bem lisinha, quase uma bexiga quase estourando. E aí você entra com o ultrassom no modo contínuo, na potência mais alta possível, para tentar fazer o dano na parede dessa célula de gordura, então, tá? Mas aí é aquele quase estacionário, que normalmente a gente nem pode fazer, né? Então não é qualquer profissional que faz, tem que ter todo o cuidado, tem que saber fazer a diluição, tem que colocar a potência correta para ter um controle adequado aí na programação e a aplicação, tá? Gente, vocês estão demais hoje, hein? Eu tô adorando esse público aqui. Gente, todo mundo afiado. Então, dá um beijo aqui para todas as perguntas, né? Para Ivone, minha amiga, a Norma, a Catarina, que tá a mil. Quero o curso com ela. Agora, é isso aí, Monali. Soro diluído com o quê? Bom, tem gente que só usa o soro e tem gente que já utiliza outra substância lipolítica, né? As Exatamente, mas mesclas. aí é importante aí fazer, né, um curso e ter todo esse cuidado, porque existe, depende do soro, tem uma concentração de água que tem que colocar. Eu, como fisioterapeuta, por exemplo, não posso fazer, né? Acho que ela é farmacêutica, a Jana. A Jana acho que é farmacêutica. Jana, Jana, você tem a capacidade, tem a caneta na mão aí, da parte química. exatamente. Existe, é só soro ou soro diluído com alguma substância. Só precisa saber, o ideal é que não tenha a enzima, né? Lembra que a gente falou agora há pouco que a enzima, ela degrada pelo ultrassom. Então, depois aí procura a gente, chama a gente lá no Projeto Sol, a gente pode ver o que a gente tem de artigo para te ajudar, tá? Entra lá no Projeto Sol da Toriderme e a gente te ajuda. Meu Deus do céu. Protocolo agora. Vamos falar do protocolo e da avaliação da gordura. Como é que a gente divide, né? Porque a gente tem que trabalhar por quadrantes. Eu não posso trabalhar... Não é para emagrecimento, gente. Pelo amor de Deus. Os aparelhos não são para emagrecer, né? Eles são Aham. para gordura localizada. Isso, o primeiro ponto que tem que ficar claro, né? Tanto para o profissional quanto para a cliente também, né? A gente tem que ser claro com ela e dizer que a gente não vai emagrecer lá, né? Eu preciso ver qual que é a área. Primeiro, assim, numa avaliação, a primeira pergunta, qual que é a queixa principal? Por que a cliente está ali? O que está incomodando? Algumas vão dizer que é tudo, né? Eu vou até fazer uma brincadeira. Eu tive uma cliente uma vez que me disse que eram duas coisas, o rosto e o resto, né? Então, assim, tem aquelas que têm uma queixa muito ampla e não dá para tratar tudo de uma vez só, né? Isso os alunos me falam, professor, o que eu faço com aquela que quer tratar tudo? Porque a sessão fica longa, o número de recursos para usar. Então, assim, ó, é olhar aquele todo e dizer para ela assim, ó, me diz desse todo o que mais te incomoda. Porque aí ela vai apontar. Porque nem sempre também o que a gente acha que é ruim é o que está incomodando ela. A gente precisa ter esse cuidado. Porque aí a gente trata uma área que ela nem estava preocupada e o que estava incomodando continua, tá? E desse todo da gordura, que a gente trata a gordura localizada, se não for possível tratar tudo, divide, né? Divide abdômen, flanco, culote, né? E aí, assim, se eu vou definir, faz o que tá pior pra ela, o que tá mais incomodando, porque se esse pior melhorar, o geral pra ela melhora. E aí a gente consegue enxergar outras coisas e começar a mudar. Em média, o focalizado no abdômen vai levar em torno de uns 40 minutos para fazer. É uma média. Tem um abdômen um pouco maior, um pouco menor. Então, assim, no dia do focalizado, nem sempre a gente vai conseguir usar outras terapias. E aí vai intercalando. Na próxima sessão, ela vem fazer o ultrassom com a radiofrequência para prevenir a flacidez que vai vir com a redução da medida, né? E depois eu vou pensar na drenagem, se ela tem muita retenção de líquido. Então, é direcionar, tá?
direcionar o protocolo para aquela queixa principal. E, gente, agora a espaço Becker aqui. Eu gostei da pergunta dela, porque é diferente. A Ah, dosimetria, a gente está sempre falando no colimado, no ultrassom plano, né? Agora, perfeito. como é que fica no focalizado? É o que o paciente suportar? Bem importante. Hoje a gente tem aí uma variação de equipamentos aí de focalizado. O equipamento da Toniderm hoje me dá a segurança de dizer para vocês que é o mais potente do mercado e que ele te permite você fazer somente um ponto, né? Como o trabalho é pontual, então assim, você não precisa fazer mais de uma vez no mesmo lugar. Com a dose que ele traz para você, você com um ponto só consegue chegar nessa condição inflamatória visual. Hoje a gente tem visto algumas referências dos artigos falando aí 30 watts, 35 watts, 40 watts como uma média, tá? Importante quando você escolhe a dose, ou seja, quanto maior for a dose, mais inflamação vai ter, tá? Mais aquela necrose vai acontecer. E aí, assim, o que você precisa levar em consideração? A sensibilidade nesse momento, porque não é um cálculo de área por era, como no ultrassom É? convencional, né? E tudo mais. Então, aqui eu tenho toda aquela dose num ponto só, como a gente viu, e eu tenho que pensar que toda essa energia concentrada vai gerar a cavitação. Então, a gente tem como indicação um início de trabalho aí com 30 watts aproximadamente, avaliando essa sessão e a sensibilidade do paciente. E à medida que a gente for entendendo o suporte dele, a gente pode aumentar. Uma dica: quando a gordura é muito espessa, ele sente menos. Quando a gordura é menos espessa, sente mais. E tem uma contraindicação importante: não dá para trabalhar com pacientes com menos de 2 centímetros de gordura. Tem que ser de 2 para mais, então não é para todos os pacientes. Né? Porque se a gordura é menos espessa, o ponto focal vai lá no músculo. E daí a gente vai estar necrosando a face muscular. Não dá. O ponto focal é de 1 centímetro. Então, tomar esse cuidado é bem importante, tá? E aí, outra coisa importante no trabalho, que às vezes eu vejo os alunos colocarem. Posso mexer na dose durante a aplicação? Ideal é não. Porque se você mexe na dose, aqueles pontos primeiros vão ter uma necrose e os outros vão ter outra necrose, porque a dose ficou maior ou menor, tá? Então é tentar seguir com a mesma dose do começo ao final. Olha que legal, a Sueli aqui. Grande Sueli Nogueira, querida. Minhas clientes estão perdendo de 7 a 10 centímetros com 4 sessões de lipossum. Eu conheço o Olha trabalho só. da Sueli e sei o quanto ela faz de resultado. Isso é muito legal. Há anos, né? Meu Deus do céu. Sueli Aham! tem resultado corporal há anos. É uma excelente profissional. Por que o equipamento do Assum só deixa você aumentar os watts após o início da aplicação? Acho que é Ele por tá ligado à segurança, para você programação de. testar. É segurança. Isso mesmo, Cris, pode falar, desculpa. É, para você testar, deu início, colocou a pessoa. Porque o ultrassom, pelo menos em mim, tá? Ele vai vindo bem, às vezes eu não sinto nada. Dali um pouco eu dou um. Parece que dá um calor lá dentro, uma agulhadinha, assim, um negócio. Aham. Né? Dá um, de vez em quando ele dá um. Porque, gente, vocês. Nós Tá temos que fazer acabando o nosso teste. tempo, Cris. Vai acabar em 1 minuto. Em um Acabou de avisar. minuto! Considerações finais. Entre para o Projeto Sol, que nós vamos fazer uma aula de ultrassom, a gente avisa vocês lá. Porque tem mais pergunta aqui também. Queridos, agradeço. Professora Fabiana, muito obrigado. Né? Imagina!